Olá, estamos aqui para apresentar para vocês os bastidores da gravação do curta-metragem Conexão Entre Mundos. Aproveite, fique até o final. Passaremos 60 minutos agora com Tiago Avelino entrevistando Wagner Mazega também e Dani Hinch, os responsáveis por esse documentário. E nesse documentário você vai sentir a conexão com esse mundo espiritual dos benzedores, das benzedeiras, da conexão da pagelança. Então fique até o final, dê o seu like, compartilhe. E amanhã aqui no canal Águas de Aruanda, aqui no canal do YouTube, às 20 horas, o filme Conexão Entre Mundos para você. Aproveite para dar o like, se inscrever no canal e compartilhar para o maior número de pessoas. Então, já chegamos aqui, né, no nosso espaço, tudo bem preparado, né? Agradeço mais uma vez a equipe da WG Produções, pessoas muito carinhosas, atenciosas e com muito respeito ao projeto. Estamos aqui no estúdio com o diretor Wagner Mazega e com a diretora também assistente Dani Hinch, né? Então, que eles vão falar um pouquinho, e Fábio também, que participou. Então, agora vamos para o bate-papo, falar um pouquinho com Wagner. Wagner, a conexão, acredito que começou desde a escolha, como foi que surgiu, primeiro, antes de falarmos a escolha da equipe, como foi essa conexão que chegou para você abordar essa temática, né, do documentário Conexão, por favor. Tá. Primeiro é legal estar junto com o lançamento do livro de Fábio, né, prestigiando esse momento e, de certa forma, participando também. Mas eu acho que eu tenho que contar um pouco o contexto de, né, como é que a gente chegou ao curta. Eu não sou uma pessoa religiosa, e não frequento nenhuma casa, nenhuma igreja, nada. Então, na realidade, eu recebi uma mensagem passada por Daniela, vinda da Dona Sete, no qual eu deveria, já que ela sabe que eu trabalho com audiovisual. Na realidade, também eu queria deixar claro que eu sou diretor de filmes publicitários e essa temática nunca passou na minha cabeça, tá? Então eu recebi essa mensagem, Dani veio para mim e falou: vai, Dona Sete disse que você deveria registrar e perpetuar, catalogar esse modo, essa ciência ancestral, como o Fábio escreveu no livro, que é o benzimento, as rezadeiras, e a gente também incluímos a pagelança. E aí, isso foi em 2019, acho que foi 2019. Foi no último dia. Foi no último dia de 2019 para 2020. E aí eu passei. A gente passou um tempo com isso na cabeça, eu fiquei intrigado também, falei, ué, porque para mim, né? Tanta gente que faz isso, audiovisual, e faz parte de uma casa e tudo mais, mas enfim. E como eu fiquei intrigado, eu também fiquei curioso. E, lógico, já fui benzido quando era criança e tudo mais, e resolvi pesquisar. Aí comecei a pesquisar muito. Tem na família, né? Tenho lógico, tem minha avó, tem uma prima que fazem isso, mas assim, a gente é benzido, mas não investiga, né? Nesse processo eu comecei a investigar. E aí, você sabe disso, que eu conversei muito com você, conversei com o Fábio bastante, e Fábio estava nesse processo do livro, e assim, eu pesquisando para fazer um curta documentário, Fábio fazendo um livro, as coisas muito casadas, e aí eu fui tomando força, a coisa foi tomando força, eu fui cada vez mais me interessando sobre o assunto, e aí houve aí de qualquer forma eu ia fazer esse curta, eu ia fazer o documentário, independente de qualquer coisa, a gente já tinha colocado que... Fazer com o próprio bolso, né? A gente, assim, eu recebi, eu falei, pô, já que foi passado, a coisa é séria, eu vou cumprir e vou tentar fazer o trabalho para me sentir bem, assim, cumprir com aquilo que foi me passado. Deixando claro que Wagner, na verdade, ele vai esporadicamente lá no Águas, né? Sim. E de repente recebe uma mensagem assim, deve E ter tocado de alguma forma. Aquilo ali mexeu comigo. Falei, pô, já que me passaram isso, é uma coisa da minha área, por que não? E aí no processo de pesquisa eu comecei cada vez mais me interessar, Foi que um dia eu e o Dani, a gente estava reunido, resolvendo uma coisa sobre o filme e tudo mais. Foi quando o Fábio já ia entrar como um dos personagens, a gente ia entrevistar ele de qualquer forma.
Mas assim, e nesse processo de juntar os personagens, eu comecei também a ficar um pouco na dúvida, porque eu não conhecia muito o tema. Como que eu ia investir, como que eu ia questionar, perguntar, explorar, né? Eu achei que a coisa ia ficar muito limitada se só eu controlasse isso. Foi quando uma reunião com o Dani, a gente teve uma conversa e a gente pensou, por que não chamar Fábio, já que ele é um dos personagens, mas por que não chamar Fábio para ele ajudar a gente a caminhar por esse mundo, né? E eu ia descobrindo ao longo das filmagens, Fábio ia nos orientando, talvez ele também ia descobrindo novas coisas e a gente ia agregando ao filme. Então, assim, eu não sei se foi muito explicativo, mas basicamente foi isso o processo para a gente cair, para começar a fazer. Tá. Mas aí, esqueci de comentar esse detalhe. Nesse processo todo, rolou a Lei Aldir Blanc. E eu resolvi escrever. Não tinha nada. Eu não tinha nada, não tinha nada, estava tudo na cabeça. Assim, tava Até tudo então só tinha só a ideia. bem desenvolvido na minha cabeça. Com o Dani também, tá, a gente desenvolvia bem. Mas aí eu falei, vou tentar escrever para o projeto. E acabei desenvolvendo mesmo, escrito, né, o roteiro. No meio de um trabalho, você estava no meio de Eu uma estava no meio de uma campanha eleitoral. política, que isso é muito complicado quando a gente está trabalhando em campanha, a gente não consegue dividir o tempo, mas eu consegui, por E eu incrível ficava que cobrando, mandava pareça. mensagem, né? Cadê escrever? Não sei o quê. Eu, Calma, entre tô um criando. set, entre um estúdio, entre uma externa, eu ia lá na sala e escrevia. Consegui escrever, mandamos e aí foi aprovado. Inclusive, o Thiago ajudou, que ele mandou o texto, você me mandou o texto, eu mexi, mandei para o Thiago, Sim, mandei para a Fábio. ainda teve essa Todo construção. mundo contribuiu um pouco, né, nessa Foi. construção. É importante deixar isso bem assim, que além da participação de Fábio, o Thiago sempre assessorou a gente. Ele sempre dava umas pitadas importantíssimas. Claro, então né? assim, lógico, para a gente tentar fazer o caminho certo ali. Então assim, quando conseguimos pela Lei Aldir Blanc, eu falei, a gente já ia fazer mesmo de qualquer forma, então imagina agora com uma certa verba, que aí dá para chamar profissionais, né, porque até então eu e Dani, a gente estava fazendo uma equipe mais reduzida, ela tentando fazer assim, né. A gente que trabalha com audiovisual sabe que a gente não tem como tomar conta de tudo. Iam sair 3, 4 pessoas num carro pela estrada para gravar. Seria essa a ideia inicial. Seria um pouco mais independente, assim, Exato. né? E aí pudemos montar uma equipe mesmo. Ainda, claro que curta, porque não precisava de uma equipe grande. Ainda tinha a questão da pandemia, tinham vários fatores. Então a gente só montou uma equipe necessária mesmo. Mas a coisa tomou corpo muito. Cresceu a partir da Lei Aldir Blanc, Sim, né? claro. Quando de repente se juntou, parece que juntou um monte de força, assim, ele fez, né? Eu acho que a lei ajudou no seguinte, assim, o trabalho ia ser viabilizado de qualquer forma, mas eu acho que você recebe uma verba, o processo acelerou, Dá um deu para impulso, acelerar mais. Então, deu para a gente, as filmagens ficaram por uma semana só, a gente conseguiu resolver tudo em uma semana. As mensagens começaram a aumentar também, né? Dos guias. Quando a coisa tomou corpo, começou a chegar a mensagem, né? Engraçado Benedito, isso. Engraçado. Começou a vir chegar orientações do que deveria. E a escolha dos personagens, assim, né? A escolha dos personagens, assim, porque já tinha Fábio, né? Que, ele iria participar. E os outros personagens, assim, como foi que apareceu assim, foi assim, né? Quem são os outros personagens? Eu acredito que todo mundo está curioso, assim, para saber quem são. Porque todo mundo já sabe que Fábio está. Então, mas, assim, quem são os outros personagens? A gente começou, desse processo de pesquisa, de imersão, foi se descobrindo, eu pelo menos fui descobrindo, que a benzer, rezar ou a pagelança não era exclusivamente apenas um ramalhete, não era apenas a folha, você tinha outras formas, outros métodos de benzer. Com terço, com tesoura, com faca, com vela, com água. A gente foi descobrindo que existiam outros métodos para isso acontecer. Mas só ver material do mundo inteiro, né? Mas tem uma coisa muito importante assim que eu acho que isso tem que estar, porque quando as pessoas assistirem o curta, o doc, eles vão talvez entender isso. Que o rito, assim, o processo não era tão... Eu não quero menosprezar isso, pelo contrário, eu acho importante, porque acho que é isso que abre o portal. Mas eu estava muito além do ritual, eu estava querendo descobrir o processo energético. E esse processo energético seria assim, qual é o momento de conexão entre... eu nem quero parecer meio fantasioso, mas
realmente entre céu e terra. Qual é esse Sim. momento que essa energia vem, Tem placa. essa pessoa pega essa energia e repassa essa energia Sim. para outra. Então, isso é o que eu mais tentava investigar. É lógico que, de vez em quando a gente perguntava aos entrevistados, eles talvez não conseguiam expressar isso para a gente, porque é uma coisa que acho tão complexa que não tem nem palavra direito. Tão natural para eles também, né? Que para poder explicar para a gente qual a Sim. forma que eu gostaria de escutar. Mas, enfim, de qualquer forma, eu acabei tentando entender dentro da forma que me falavam. Mas eu descobri outra coisa importante, que não basta a pessoa, o benzedor, não basta ele só ter a vontade, ter a conexão, e ter o dom, e ter o método. A gente descobriu, eu pelo menos descobri, que a pessoa que vai receber essa energia tem que estar tão conectada quanto. Perfeito. Interessante esse. Porque se ela não tiver essa conexão, não há conexão. Sim. Então é quase uma triade aí que Sim. precisa ser fechada para que a coisa aconteça. Quem faz e quem recebe Quem faz, recebe também precisam estar conectados. E quem manda essa Sim, energia, sim. né? Que eu acho que o que eu vejo também é que quem faz o movimento com as folhas, ou, enfim, a oração, ele é só um instrumento mesmo ali, né? Ele não tem energia nenhuma. A gente descobre isso quando a pessoa, o reiki também, depois eu fui vendo que o reiki também era isso. Sim. Porque antes, quando eu não conhecia, achava que o reiki assim, era a energia das suas mãos. Não, você é apenas um instrumento para canalizar essa energia. Então, eu acho que eu consegui encontrar, pelo menos assim, tanto consegui visualmente mostrar essa conexão, porque teve momentos assim no filme que a gente estava rodando e tinha uma mulher, tinha uma das personagens, que é a Mainha, que é uma índia, uma chefe, uma matriarca, e ela tinha uma força muito grande. E engraçado que quando ela começava a entoar as palavras, a natureza começava a se mostrar. Então, assim, começava um vento absurdo, e quando ela parava, o vento cessava. Então, e como a gente estava muito também conectado, a equipe toda teve que entrar nesse processo de conexão. Inclusive, foi uma orientação que Dona Sete falou que nós tínhamos que, para conseguir sair, a gente compreendeu na gravação, tinha que haver uma conexão. Sim. Entre a equipe e entre os Entrevistados. Mas deixa eu responder, Tiago, mas a gente tem que falar isso. Quem são os personagens? Os personagens foram, na realidade, assim, alguns eu tinha na cabeça, outros a gente foi conversando com o Fábio, Dani. A gente tentou misturar a origem também, Exatamente. indígena, negro, interior, capital, né, Sim. urbano. Porque assim, a gente... Quando eu faço um filme, eu tento olhar todo o macro dele, entende? Então, assim, eu tentava encontrar sempre alguns elementos que reforçassem todo o meu processo. Porque além do processo de conexão, de energia e tudo mais, eu também tentei encontrar uma relação antropológica da história, entende? Assim, eu vi que eu tinha um índio, eu tinha um negro e eu tinha um branco, eu tinha o sincretismo e eu tinha a formação do povo brasileiro ali, sacou? Então, assim, isso foi o que também me deixou muito preso. E lógico, a coisa mais importante é a conexão, tá? No final, para mim, é a conexão. Mas eu tenho que ter outro suporte para dar volume ao meu material, ao trabalho. Né? Agora, o meu material, não, uma coisa que eu quero também deixar claro aqui, que eu nem gosto de falar muito que o material é meu. Já que o material foi uma incumbência, né? Foi me passado. E muito bem acompanhado por todos os Exatamente. guias, né? E daqui a pouco eu quero saber como foram, aí eu já soube que tiveram várias experiências aí ao longo das gravações. Mas aí teve assim, aí a gente escolheu, aí pensamos em vários personagens. Aí quando eu conversei com o Fábio estava falando da questão do legado, né? Que ele estava aprendendo de uma pessoa que era bezedeira e tudo mais. E aí nessa conversa, encontramos outra personagem. Aí fomos nos índios, aí encontramos mais outro personagem. Na verdade, lá foram duas. Foram duas, né? porque a gente acabou pegando o cacique e a mãe, que eu essa vejo como uma matriarca, entende? Até porque ela que, de certa forma, consolida o cacique. Tá. É ela que dá a benção para ele, seu cacique. Aí também dentro desse universo encontramos um vaqueiro que tem uma relação com a natureza, com os animais e utiliza dessa prática também para, né, uma forma de cuidado. Ele é muito bom porque ele acabou me ensinando um monte de coisa.
E aí o Fábio já estava incluso, né, dentro desse processo. O Fábio já estava muito além de apenas um personagem, porque Fábio né? acabou entrando como um grande guia, assim, ele, dentro do silêncio dele, porque ele soube respeitar muito bem e tudo mais, ele foi levando a gente, mostrando pra gente, entende? Então, assim, esse papel apresentando para a importante. equipe. Exatamente. E ele era o representante, ele que criava esse link com os personagens e a equipe, né? Ele ficava ali quase sendo intermediário entre esse processo, tá? Aí a gente pensou, teve uma figura que é muito importante, que é a Babi. Que a Babi é uma menina, né? Cheia de tatuagem, urbana. Todo mundo olha para ela, deve ver o estereótipo, imaginar outra coisa. E a entrada dela foi interessante, porque eu estava conversando com ela e ela de repente me contou isso. Ela nem sabia do filme, projeto. não sabia de nada. Ela me disse, a gente conversando sobre rezas e benzimentos, ela disse que começou a surgir pessoas na porta com crianças pedindo que ela rezasse. Aí foi quando eu falei, Wagner, a gente tem que trazer para essa parte urbana também. Vamos trazer uma pessoa jovem, tem a Babi, né? Não, eu achei importantíssimo, até porque tira esse estereótipo de que reza, benzer, rezar, fica uma coisa muito exclusiva para o interior, para pessoas já de idosas. classe, exatamente. E aí ela é uma prova de que isso está vivo e pode estar em qualquer classe, em urbano, qualquer lugar, rural, qualquer idade. Eu acho que isso é uma coisa até bem democrático, assim, né? Porque mostra que todo mundo, se souber, por exemplo, talvez se pegar o livro que Fábio está lançando, entrar nessa conexão do livro, vai poder fazer como ele falou. O seu filho está doente em casa, eu pego um ramo, vou rezar e vou jogar toda a energia ali e tentar criar essa conexão. Tá? Então, os personagens, eles foram muito importantes. Aí né? sim, aí tem uma personagem muito importante que é a Zefa, porque a Zefa é muito conhecida no Estado. Até acho que fora do Estado, nacionalmente e internacionalmente. E Zefa, eu não investiguei a parte que todo mundo investiga. Todo mundo investiga a parte de ela ser parteira, ela fez mais de 5 mil partos, que é muito importante, né? isso vale pra caramba. Mostra o poder da mulher, dessa mulher. Mostra o poder da mulher dentro daquela comunidade quilombola. Mas eu investiguei com Zefa a conexão, a energia. Ela, inclusive, fala, né, no teu momento, né, Fábio? Ela fala assim, não, eu sinto ela no meu lado, ela vai dizendo para mim, eu vou fazendo, entende? Assim, era isso que eu queria saber. Como é que é isso? Alguém assopra energia? Tem alguém que contou para mim, deixa eu lembrar, não sei se foi a Neide, que ela falava que tinha um frio na barriga, era a Neide? Você lembra, Fábio? É que eu não estou lembrando agora. Mas tem um que falava que sentia um frio na barriga. Neide comentou que se a pessoa chegasse com alguma coisa, ela acabava sentindo. Ela acaba sentindo, Entendeu? Babi também comentou isso. Então, isso é muita conexão. Você já tem a cara. conexão, Isso né? é muito conexão, entende? Então, assim, o filme também só existe porque tem esses personagens, tá? Porque senão não daria pra São fazer 7 personagens, né? Sim. São 7 personagens. São 7 personagens. É homenagem à Dona Sete, será? E o Tiago acaba entrando também. Mas eu fui o número 7, sétimo, né? Não sei aí. É porque o processo, assim, a gente não. Você sabe que aquilo não foi combinado, Sim, né? não foi. Ali eu queria pegar umas imagens específicas, mas a gente acabou trocando uma ideia, e nessa trocação de ideia, a gente vendo ali na ilha, a gente, pô, tá interessante isso aqui também vale. Porque isso aqui é uma conexão. E ele, enquanto a gente estava viajando para gravar, que nós viajamos com a equipe, passamos 5 dias, né? Ele ficou conectado aqui, né? E tudo que eu falava, ele já ia sentindo, ele já sabia, de certa forma, o que estava acontecendo nos bastidores. E quando eu chegava à noite lá, que eu podia falar com ele, contava e ele dizia que dormia e tinha cessado, tinha entrado também nessa história. Foi uma coisa de conexão também da parte dele. Verdade. Não poderia ser diferente, no final ele vem e encaixa também. Verdade. A gravação, sem dúvida, ela foi muito peculiar, né? A gente que trabalha com audiovisual já há 20 anos, eu nunca imaginei que eu ia vivenciar um processo desse, de união do audiovisual com a espiritualidade. E a gente começou a ver cada vez mais profunda, a cada minuto, a cada situação que ia acontecendo, que a conexão ela era muito maior do que apenas a construção do filme, ou entre benzedor e benzedeira. Tinha que envolver equipe, meu Deus, era algo assim muito surreal. A gente realmente foi ficando impressionada a cada momento. Então, assim, eu acho que todo mundo agora já está curioso. Antes deles falarem dos bastidores, eu vou pedir para rodar agora o teaser do documentário
conexão. Se Depois preparem, roda- se preparem agora, para... e depois no final a gente roda de novo, depois da história, para vocês entenderem. Se preparem para se arrepiar pela primeira vez. A gente vai falar os bastidores e depois a gente roda novamente para você ter uma segunda sensação. Se puder, coloquem o fone, porque o som dá uma, né? Sim, aumente aí o volume. Quem está assistindo a gente pela televisão da sala, do seu quarto, aumente o volume que vale a pena. E segura o cardíaco. Segure aí o cardíaco, se prepare para o primeiro arrepio, daqui a pouco vai ter mais. Vamos lá. Conexão. Eu incenso esse filho, para o mal sair, a felicidade entrar. Em nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não deixes cair em tentação, Evite cair do pé derramado, os virados vieram cair, arcas abertas. E então, pessoal, como está de arrepio? Eu disse a vocês que iria emocionar, né? Tá emocionante, já vejo tapete vermelho vindo por aí, né? Mas Só o teaser ainda. e é só o teaser, vocês só tiveram aí pouquíssimos minutos. E então agora eu quero saber, por favor, eu sei que eu já dialoguei aqui um pouquinho com o Fábio no momento, mas eu quero saber vocês, né? Aí agora falando, compartilhando aqui para o pessoal, como foram os bastidores. Eu já soube que teve um momento que vocês meio que se perderam, mas assim, por favor, falem desde o início, assim, como foi essa construção, desde sair de Aracaju e seguir aí por locais de gravação. Então, foram vários momentos, né? Como eu falei, foi algo muito inusitado. Eu nunca imaginei que eu iria para um set com a Bolsa da Bruxa, porque eu fui com uma Bolsa da Bruxa, onde Pai Benedito, vários guias, né? Pai Damião, Dona Sete, orientou coisas que precisavam ser levadas, não disseram para quê, só falou leve. E aí eu fui com bolsa com várias ervas, com pó de pemba, com fumo, com alfazema, tinha mais coisas, né? Os banhos, porque tinha todo um processo de banhos que a equipe tinha que passar. Um dia antes da gravação, a equipe tinha que tomar banho de flor de mandacaru. No meio da gravação, aí que veio o dia, mas eu levei preparado, tinha Cordão banho São de cordão de Francisco. São Francisco. Enfim, tinham várias coisas. E tinha que passar por benzimentos. E teve uma champanhe na entrada, na estrada, né? Quando a gente pegou a estrada, parou numa encruzilhada no meio da estrada, né, Wagner? Foi. Né? E ele, inclusive, que abriu. Que Foi ofereceu. bem inusitado isso aí. Teve assim, na realidade, pô, eu já participei de muitos sets, já rodei muita coisa na minha vida. Mas dessa forma, não. E quando a gente entrou nesse processo, imagina assim, cara, eu estou para fazer um filme, eu tenho toda uma técnica, tenho toda uma coisa. E aí a gente recebe algumas outras orientações para a gente seguir, e no qual a equipe também teria que entrar nesse ritmo para poder se conectar. E essa palavra tem muito sentido dentro desse processo. E era falado O tempo todo, né? E aí veio várias orientações de banhos, de não sei o quê, Roupas pemba, claras, roupa de clara, álcool, alimentação. nada de álcool, exatamente, alimentação, carne, enfim, algumas restrições que é realmente para purificar, para limpar, né, para desintoxicar o corpo. E no começo eu fiquei assim, cara, mas a minha equipe não tem obrigação de fazer essas paradas, porque todo mundo é profissional, vai lá fazer o trabalho dele.
Mas aí Dani conversou comigo e falou, não, velho, isso é importante, porque eu acho que isso vai deixar a gente mais dentro da possibilidade das aberturas, dos portais, Tinha uma né? questão que tinha que proteger o diretor. 2 semanas antes falavam muito, proteja o diretor, teve que botar embaixo da cama. Espada de São Jorge. Dentro do travesseiro tinha folhas para proteção. Eu não negava não, tá? Porque eu acho isso ruim não vai ser, pro bem vai ser. Então eu quero, sim, tanto é que eu entrei em tudo que foi me colocado para fazer, eu fiz. Eu queria fazer. Eu queria que a coisa tivesse força mesmo. Eu queria que aquilo ali ficasse representado por o resto da minha vida. Assim, eu nunca vou esquecer das gravações. E aí, a gente começou assim, dos banhos, que Dani falou, vários banhos. E aí tinha vários ritos de oração e de... Mais o que, Dani? Teve um dia, não? A gente queria fazer cronograma, mas era a energia que ia conduzindo tudo. Isso é Logo verdade. no início, todo mundo teve que se passar por um benzimento com folha de aroeira. Sim. E que a gente ia chegar na estrada, ia parar antes de começar a gravar. Ponte, e a gente foi parar na frente em de uma frente a uma porteira. Embaixo da ponte, na frente Foi da porteira. Uma coisa com a energia do vaqueiro, que a gente não esperava. Quando a gente veio, estava em frente àquele lugar. E aí Fábio foi, era tipo 5 e pouco da manhã, fez o benzimento em toda a equipe, de um por um, e a força já era muito grande, a gente sentia no corpo, na pele, era algo assim, muito surreal mesmo. Agora tem uma coisa legal que no começo a equipe ficava um pouco estranho, assim, fazia, todos entraram, mas todo mundo ficava assim... Estava iniciando a conexão, né? Assim, acho que da segundo dia pra frente... Todo mundo já, quando falava, tem que fazer o ritual, todo mundo já se colocava, já, né? Já estava perguntando o que vai ter. O que vai ter? Qual é o ritual que a gente faz hoje? Pá? E tem uma coisa assim que também aconteceu, que também é a resiliência, assim, em muitos momentos, porque a gente que trabalha com audiovisual, pra gente é tudo muito marcadinho, sacou? É aqui, é agora, não tem essas coisas de enrolar. E eu lembro que a gente se benzeu, né? Fábio benzeu a gente com aroeira, a gente depois entrou na tribo, pumba. Quando entramos na tribo, rolou um break, assim, parou, pum. Era para começar a gravar cedo. Não acontecia nada acontecia. E a gente não conseguia. A gente ia para um lugar, voltava, voltava, e eu via eu tenso, querendo rodar, querendo ligar a câmera. E tem uma história que todo primeiro set é difícil. De sair, que é muito importante iniciar a gravação para que a coisa ande. Só que eu nunca vi demorar tanto. Porque tradicionalmente... E vocês estavam lidando com forças, né? Com energias, exatamente. né? Desculpa, Tiago, mas uma coisa que eu vi, que eu notei, e eu passo a acreditar, que da mesma forma que tinha muitas forças positivas levando a gente, tinha muita força negativa segurando também. E essa força negativa nos provava. E esse dia, o primeiro dia, que é o dia que é mais tenso para mim, porque é sempre que existe para a equipe toda, porque existe um estigma a primeira cena acontecer. Isso normalmente é demorado até a equipe rodar a primeira cena. Depois que roda a primeira, pô, agora vai. Né? E a nossa primeira cena não rodava. E eu lembro, geralmente... Eu fiquei com o Dani na rede, não foi? E eu deitei na rede e disse, Dani, eu tenho um banco por aqui, eu preciso de um banquinho. Aí isso era o Pai Benedito que já estava do lado. Na hora que eu sentei no banquinho, não foi? O Pai Benedito chegou e já foi descendo. E vocês estavam lá já com o cacique, com os guerreiros lá. E aí você, não, tá gravando, mas quando você viu já era Pai Benedito, já entrou. Essa cena foi muito bonita. Isso foi no segundo dia. Isso foi muito bonito, foi muito bonito, porque a gente estava gravando com o cacique e estava muito silêncio, era só a gente tinha feito uma fogueira e estava rolando muita fumaça, porque estava no meio da mata e a gente queria que a luz ficasse bem recortada. Mas Fábio estava em outro lugar. Eu com o Fábio. E aí quando a gente já estava rodando a cena, desce Dani e Fábio. E eu... Né? Na minha ingenuidade, comecei, corta, vai, sai. Aí eu falei, aí ela falou assim, é Pai Benedito. Eu falei, opa, peraí. Então abre esse momento dele. Aí Pai Benedito chegou, a gente deu um break ali, que foi até legal, porque a gente fez até umas imagens, a gente tem essas imagens. E ele pegou umas ervas, unha de gato. Aí pegou umas ervas de unha de gato. Aí passou mais algumas coisas pra gente fazer. E foi ótimo esse momento, porque, não sei, foi bom. Não atrapalhou em nada para mim, pelo contrário, só acrescentou, agregou. Ele fez um atendimento na equipe. Ele benzeu a equipe toda. E mostrando a atenção que a espiritualidade estava ali, né?
muito próxima. E pelo que eu entendi, ele foi lá para dar uma sustentada, para dar uma limpada, para que a coisa continuasse. E tem uma Porque realmente no primeiro dia foi muito difícil. Foi. Né? Geralmente quando atrasa, gente, a primeira cena são 2 horas. Atrasou 5, 6 horas. A gente foi gravar 3 horas da tarde. A gente já estava tendo treco. Foi quando eu compreendi. Eu até chamei Wagner para conversar. Wagner, a gente precisa se conectar. E veja só, a gente está tentando ir contra a força. Não, deixa ela levar a gente, a coisa precisa acontecer. E aí até rolou assim um negócio pessoal, não, vamos marcar a cena aqui, mas não vai marcar nada, começa agora, liga a câmera e vamos lá, vamos começar a gravar. Foi. E aí fluiu, e aí começou. Foi. E aí a energia mudou completamente. Aí daquele momento ali... Começaram as ventanias. Aí começou a ventania, redemoinho, e tudo fluiu, tudo rodou tranquilo, Fábio entrou no seu momento, a manhinha, que a gente começou com manhinha, né? Você encontrou os índios no meio da mata. Pô, aí ali, foi tenso, porque realmente a gente chegou 5 horas da manhã para começar, rodar às 7 da manhã, e a gente só foi rodar 3 horas da tarde. Pra gente que trabalha com isso, é quase uma tortura. Sim. Então, eu tava quase tendo um treco, assim. Problema de cartão, né? Inclusive, eu queria agradecer o Ulisses Silva, que é da Maca Produções, que realmente ajudou muito a desvendar tudo isso. A gente nunca teve problema com isso, a gente conhece isso muito bem, a gente vive trabalhando com isso. Simplesmente chegou num momento lá que os cartões, a gente não conseguia ler os cartões. A gente já estava exaurido, né? Não, isso era primeiro dia a gente estava exaurido. Primeiro dia, assim. cara. Aí eu dizia, volta para Caju para pegar. A gente tava quase voltando e era Caju, Chama lembra, carro, para vai vir voltar, pegar, e cara. quanto chama táxi, não sei o quê, meu Deus. Até que Dani ligou para um amigo e o amigo só falou assim, não faz isso. E foi tudo na mesma hora. A gravação começou, a pessoa fez contato comigo, resolveu os cartões. Faz e aí isso, destravou. aí tudo destravou. Aí dali a gente falou, pô, agora vai. Agora foi. Aí todo mundo ficou tranquilo. E aí eu acho que nessa tranquilidade a galera se reconectou. Isso. E aí a coisa fluiu bem pra caramba. Gostoso, Isso foi um dos contextos. Isso né? foi na tribo, né? Essa Isso foi na experiência tribo, tudo na isso Eu foi tribo. mandei bom. mensagem para você, eram umas 6 horas, eu mandei a imagem lá do que estava acontecendo, pôr do sol, a imagem dos índios cantando toré, eu estava chorando e eu mandei a mensagem para você dizendo, a conexão foi feita. Sim. Era a sensação que eu tinha naquele momento. Sim. E fomos dormir na beira do Rio São Francisco, no outro dia gravamos com o cacique, e aí foi quando o pai Damião, ou o pai Benedito, passou umas orientações, que é justamente a história da Curupira. Isso. Né? Da Ainda teve o Caipora. Curupira, da Caipora. Né, que pai Damião veio, fez todo É Caipora não, Curupira mesmo. Curupira, né, que fez todo os benzimentos, depois no final ele me chamou do lado e falou, filha, hoje à noite, a gente ia pegar a estrada, era umas 10 horas da noite, porque a gente ia passar a noite na estrada para ir para Sertão, lá para a Serra da Guia, Zefa da Guia. Então você vai pegar o fumo, você que vai pegar, vai cruzar o fumo no pé de todo mundo, chamando algum, e você vai pegar um pouco da cinza da fogueira do índio, vai misturar com pemba e vai colocar no pé do motorista. Ok. Quando foi 11 horas, fomos entrar no carro e fizemos toda a preparação, né? Cruzei o pé de todo mundo, fiz tudo que tinha que fazer, era borrifador de alfazema para todo lado, toda hora, antes de entrar no carro, borrifar a alfazema. Pegamos estrada. Quando a gente percebeu, eram 2 horas da manhã e a gente estava quase chegando na serra, sendo que a gente estava pensando em chegar umas 5, 6 horas. A gente ainda falou assim, brincou, nossa, vamos chegar bem antes da hora. E aí, conta um pouquinho. Tá, então, nisso estava a equipe toda dormindo. Eu achava que estava todo mundo dormindo. Estava meio dormindo, meio acordado. E a gente entrou para ir para Zefa da Guia umas... Que horas? 2 da manhã? Umas 2 da Né? manhã. A gente pegou a estrada que é um L, tá, Aí- gente? Um L pra chegar. Uma estrada que a gente já fez várias vezes. A gente tinha feito um tech scout Eu já antes. fui lá várias vezes, Uma a gente visita conhece de a locação que a região. gente foi até eu, Fábio e Dani. Exato. E eu conheço a região, de certa forma. Já fui várias vezes. Bem, a entrada aqui, eu sabia qual era a entrada. Entramos. E aí chegou um momento. Primeira coisa, flores. A gente começou a observar. Muitas flores de mandacaru. mandacaru. Muito.
o sono, era um sono pesado, muitas visões. A gente A gente tendo procurou durante flor de o Mandacaru sono. há 15 dias, não achava E uma. de Nenhuma repente pra fazer, surgiram né? centenas, eram assim, flores, 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 flores. No teaser eu até botei uma em homenagem a esse momento nosso, E sabia? todo mundo sentia alguma coisa, né? É. Tinha visão de coisa, até pessoas que não são, né? Minha filha contou algumas coisas, ela fez parte da equipe. Da produção, sim. Né? Sumaia. E disse que estava vendo e a energia chegando, Sim, enfim, a sim. gente naquele E ali eu processo. entrei num processo de catalepsia, Nossa, de projeção, e eu não conseguia. Dani me chamava, eu não conseguia Eu abrir olhava os para olhos. Fábio ele lá. E eu estava em comunicação, e de repente um cigano dizendo que era um cigano de Wagner Estevão, não foi? Que essa é Foi. outra história. Outra né? Dani também Ele se apresentou sonhou. para mim também. Também, de manhã cedo, quando eu cheguei, Dani, uma loucura, teve um cigano dizendo que era o cigano de Wagner, cigano Estevão, não sei o quê. E ela abriu o celular e disse assim, olha o que eu Mandando digitei. mensagem pra mim. Meia- Mandando Meia-noite mensagem eu para mandando pra Wagner, dizendo que o Wagner. cigano dele estava ali. Então Tinha se foi uma apresentado. conexão, se apresentou para mim, se Isso apresentou a caipora ali Isso, agindo. E a gente não conseguia 2 horas da chegar. manhã. Não, então, aí a gente entrou num. Como se a gente entrasse num. No Além mundo da imaginação, paralelo, assim. no mundo A paralelo. gente entrou num. Wagner assistindo Cidade Eu estava assistindo Cidade Invisível. Invisível, eu estava Isso. indo no carro, que eu fiquei na frente junto com o motorista. O motorista, que é um cara super animado, não sei o quê, ele parecia que estava meio em outro transe. mundo, em transe. Ele não falava muita coisa direito comigo, só reclamava uma coisa comigo assim, você está perdido, diretor? Eu falava, eu não estou perdido, porque eu sei que não é esse caminho. Então eu não estou perdido, tá? Eu só sei que não é esse. E a gente E saía, a gente entrava de voltava novo, para o início, saía, para o asfalto, e entrava de entrava novo. de novo para tentar e caía de novo no mesmo lugar. Nisso aí a gente Nos ficou... vilarejos que a gente nunca viu, Nunca nas passei, casas que nós nunca nunca passei. vimos. É como se fosse, não existisse aquilo tudo. Um mundo paralelo. Foi. Vocês foram aí. Teve um momento que umas 3 e pouco caminhados. da manhã, a gente chegou, entrou numa rua e Uma rua caiu, larga, uma cheia rua de larga. casas, E aí um poste caímos, no meio. não, essa que a gente caiu no finalzinho de uma rua que tinha um curral gigante e tinha uma casa, tipo, século passado, anos 30, assim. E quando a gente, isso 3h30 da manhã mais ou menos, quando a gente parou o carro, uma senhora abriu uma porta. Na mesma hora. E parou o Como se carro, tivesse a senhora esperando. abriu uma porta. Uma senhora vestida de renda, era assim, era algo muito surreal. Como se já estivesse esperando vocês. Uns cachorros que pareciam que iam morder, o motorista desceu. Desceu, e eu, ele gente, o ele estava ali cachorro. alheio aos Daqui a pouco a senhora cachorros. de Eu renda- mato os cachorros, ele saiu Não, andando assim. eu me arrepio Chegou toda. lá na senhora e perguntou, ela falou, não, meu filho, vocês estão Ela errados, é explicou um isso, monte de isso, coisa. isso. A gente, primeiro que a gente ficou um tempo assim, meu Deus, como assim uma senhora, 3 e pouca da manhã, De com a- renda. de renda. E toda com a- pronta, né? Toda Porque ela pronta, não esperando tava a de gente. camisola, ela tava pronta. Tava. E aí a gente voltou, se perdeu de novo, aí teve um momento que eu falava Encontrou assim, outra pessoa aí eu falava depois. com o Max, tem uma luz, um poste, vamos para aquela luz lá. E Max acabou indo. Quando ele chegou naquela luz do poste, veio 2 caras também, passaram e falaram, não, vocês estão errados, o caminho é tal, tal, tal. E aí a gente foi. Aí chegou um momento que a gente parou, Vamos parar. paramos da noite, não Vamos sabia, esperar paramos no amanhecer meio da pra gente ver estrada a serra. e falamos, vamos esperar clarear. Mas uma energia muito estranha. É, Uma foi energia denso. muito estranha. Foi. Eu não tinha nem coragem de descer para fazer um xixi. que Mas eu fosse. confesso uma Você coisa. estava paralisada Tava, naquele eu falei, mundo não quero paralelo. Eu confesso uma Não, fica coisa aqui que eu dentro. falava pra mim, falava pra Dani, e engraçado isso, eu falo assim, cara, eu não tô com medo. Mas E também eu não não quero sair do tava. carro. Não teve nada disso. Eu não tava com medo. Eu não tava E eu com em medo. projeção astral, não se... Não, e E Fábio, Fábio, lá, né? e Fábio, e a Capitelepsia, equipe. eu não sabia o que E fazer. a equipe, num silêncio absurdo. E depois, quando a gente chegou no lugar, eu perguntei, vocês estavam dormindo? Não, estava todo mundo acordado. E por que vocês não falavam nada? Ninguém conversava. Aí eles, não sei, vocês já estavam lá naquela confusão, ninguém queria falar nada. E ficou assim, tipo, 5, 6 pessoas dentro do carro caladas. Eu acho que estava todo mundo naquela... Eles falam que não, mas eu acredito, estava todo mundo naquele processo. E sem saber como poder ajudar É, ali. E eu aí, acho- quando amanheceu, a gente viu a serra na frente e a pista do lado. Assim, era só, Era só fazer isso, pum, chegamos. Chegamos, assim, Como se estivesse do nosso 10 lado o tempo minutos. todo. Sim. A gente chegou lá, mas aquela coisa, assim, né? Tava aquela coisa. Então me parece que como se fosse assim um livramento. Não sei se vocês já pensaram Foi, isso nós assim. falamos. Como se vocês Pensamos. estivessem sendo colocados em um redemoinho ali dimensional, né? Para livrá-los, porque vocês iam chegar mais cedo, vocês poderiam encontrar alguma outras coisa, coisas, né? exatamente. Foi que Então passaram como se mesmo. fosse um livramento. Eu E aí acredito. veio na cabeça o quê? Aquelas cinzas da fogueira do índio, o o fumo, fumo, a tá ligado? pemba, Não a tinha como a curupira. gente ter cumprido com o ritual e talvez aquilo tenha sido
maléfico, pelo contrário. Eu sempre acho que aquilo foi benéfico. Alguma coisa tirou a gente, colocou a gente... Meu Deus, eu falando isso. Alguma coisa nos colocou fora da situação perigosa. Poderia ser na estrada... Sim. à noite, de madrugada, por isso que a gente chegou tão cedo. Porque vocês estavam lá. com equipamentos, a Tudo, vida de carro cheio, vocês. tava muita coisa sim, envolvida muita ali. coisa. E a gente vem de Propriá até Poço Redondo. Você atravessa o estado de Sergipe Sim. todo. Uma coisa que a gente faria. E a gente não corria, a gente estava andando a 80. Por isso que a gente saiu cedo. Por isso que a gente pra saiu andar cedo, devagar, pra gente ir bem né? tranquilo. A gente chega muito O rápido. Max, o motorista, ele já tem muita habilidade. A gente, só para você ter uma ideia, Tiago, a gente passou mais tempo dentro daquela área do Poço Redondo para chegar na Serra da Guia do que viajando de Propriá, Tá. não, do que se deslocando de Tá, Propriá sim. até lá, Sim. entende? Aquele redemoinho ali foi mais Exatamente. demorado. E quando a gente chegou, e logo depois chegamos de manhã na Zefa, tava tudo bem, tava muito quente, né? Tava abrindo um solzão absurdo. E com Zefa foi também muito rápido. Ela chegou, ela já estava em ponto de bala, a coisa foi pum, 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 pum. Ocorreu. E Quando a uma gente hora foi já tinha ver, acabado. 1 hora eu já tinha feito o que eu precisava e ainda tinha tempo para fazer mais coisas. Foi quando que Vocês decidiram subir que a tem uma serra. coisa importante, eu acho importante, Fábio passou por isso com a gente, que foi quando a gente, foi até Beto, o diretor de fotografia, que infelizmente Beto não está aqui, Martins, Beto né? Martins, que ele falou assim, Wagner, por que a gente não sobe para fazer uma imagem lá em cima? E eu falei, pô, eu queria, mas queria com a Zefa, mas ela não pode. Ele falou, mas pô, a gente podia subir. E eu vou te confessar, cara, acho que os 50 minutos subindo. 700 metros de altura. É a mais alta, né? É. É a serra mais alta do estado de Sergipe, que é a Depois Serra de uma Negra. noite dessa, Serra da você Guia, foi. Serra Sim. Negra. Depois de uma noite difícil dessa, a gente se empolgar, né, e Tá subindo sair 700 subindo, metros, é. subindo. E o rapaz disse assim antes, cuidado que tem cobra, e pro lado direito é Bahia, pro lado esquerdo é Sergipe. É isso, E é. todo mundo foi embora, eu fiquei só com o Wagner. Foi, Wagner, e agora, foi. direita ou esquerda? E a gente lembra... E aquele barulhinho de cobra assim. Aí eu Você- peguei o terço de Isso. São Bento, comecei me passaram os benzimentos de São Bento. E eu comecei a fazer. Lá em cima, não Lá foi? em cima. Já fui no terço, rezando, pedindo para São Bento, porque cobra, né? Ninguém merece. Eu lembro, Fábio, que você virou para mim e falou assim, olha, acabei de receber aqui, tô com um benzimento. Fui passado. São Bento, não sei o quê. Foi. E eu fui depois que você sumiu também, eu saí com São Bento na cabeça o tempo todo, cara, até chegar São lá. Bento agora vai me Depois eu já Agora não vai tinha me mais levar. Wagner. Fui eu de um lado, Wagner do E eu outro. cheguei um momento que eu falei, cara, eu vou ter um ataque cardíaco, eu vou morrer aqui. E todo mundo subiu, eu falei, cara, e tá todo mundo já lá em cima e eu ainda tô aqui no começo da... Tá. Mas aí eu me agarrei na parada e falei, não, eu vou subir. E aí tem uma coisa muito interessante, que a gente se perdia, um chamava o outro e acabava... Mas tem um momento que, assobios, né? quando você vai chegando perto do pico, vira uma mata bem fechada mesmo. E quando eu entro nesse momento, eu recebo uma injeção de ânimo absurda. Eu começo a me sentir super bem, meu cansaço some. E eu faço o trecho final assim, felizão, com bastante energia mesmo. Quando eu chego lá em cima, eu encontro a galera. E eu falo, pô, vocês estão aqui há muito tempo? Os caras, não, acabamos de chegar também, Wagner. Eu falei, pô, assim. E como é que vocês estão se sentindo, todo mundo? Eu tô bem pra caramba. Nossa, nem parece que a gente subiu isso tudo. verdade. A gente tomou, né? Não foi, Fábio? A gente tomou uma ejeção, cara. E ficou todo mundo muito energizado lá em cima, muito Vocês feliz. falavam que era redenção. É, né? a gente falou, nossa, a redenção, nossa, a gente conseguiu superar a subida depois de uma noite dessa preocupante, pá. Então, assim, eu senti que foi todo mundo feliz por ter subido. Eu fiquei super feliz por ter conseguido chegar até lá em cima. Sim. Inclusive, eu já prometi que eu tenho que ir de novo lá e eu quero de novo subir Ainda ela. gravou Fábio no Cruzeiro, lá em cima. Gravamos Fábio lá. Tem o fazendo- cemitério de escravo, né? Exatamente. Exato, faz parte. Então, Tá no tinha um. teaser, inclusive. Fábio, você lembra aquela pedra que eu sentei? Se você reparar, só tem ela, cara. Como é que levaram aquelas Parece pedras um lá pra trono, cima? né? Parece um trono, é uma pedra assim e É um outra. lugar travada. muito diferente. Então, esse dia também foi muito importante, assim, sem ser piegas. Já quero mas- conhecer aí esse Não, temos que ir, Thiago. lugar. Sem ser piegas, assim, foi uma energia e foi diferente. E todo mundo sentiu, a equipe toda sentiu isso. Todo mundo falou, o microclima aqui de cima, que energia, que temperatura. Todo mundo tomou, a gente desceu super bem, pá, saca?
E como vamos se à lá, né, noite... levar depois o curta para eles, né? Claro, E a gente vamos vai Sim, fazer a gente isso. prometeu de lugares. levar em todas as comunidades que a gente passou, Ótimo. né, e também a Água de Aranda tá dentro dessa história, de exibir o curta para todo mundo. Porque, inclusive, né? tiveram algumas gravações que ocorreram na festa de Iemanjá, dia Sim. 2 de fevereiro, lá Sim. na praia. Na né? festa de Iemanjá, Sim. no hospital com o pai Sim, da menina. inclusive- No hospital Inclusive, de espiritual. Iemanjá foi o início de tudo, assim. Foi a abertura. Foi a abertura, foi o primeiro dia, é o primeiro dia de gravação nosso, tirando aquele que a gente fez a tour pelo estado. Foi um extra que eu queria pegar esse momento, inclusive temos imagens muito bonitas dali. Então, assim, eu acho que eu fui agraciado, assim, nós fomos agraciados, Foi um porque, presente, né? poxa, a Tudo gente isso. passei por momentos... E foi uma vivência. Eu senti que Foi, foi muito mais do que foi. uma gravação. Acho que a gente equipe passou por toda uma vivência. foi. E tiveram mais coisas, né? Ainda tinha a questão de queimar a pólvora, que eles tinham orientado. Quando a Em gente Frei chegasse Paulo, lá em Frei no Paulo, Osso Pneus Serra. também, A você gente sabe, de cruzar os Cruzou os pneus, né, também. cruzou, e aí quando chegou em Frei Paulo, tinha que ir lá pro horto, tinha que fazer foi uma queima de pólvora bem diferente das que eu vi. Tinham que ser 3 tubos inteiros, onde a gente fazia um triângulo, né? Uma A geometria. equipe toda ficava dentro do triângulo e queimava cada ponto um tubo inteiro. Inclusive a gente até gravou. Temos isso Que gravado. foi logo quando a gente chegou em Frei Paulo, ainda teve banho de cordão de São Francisco, enfim. Teve Todo- OVNI, Teve OVNI, teve muita coisa. Então viu? ainda teve uma ufologia Cara, aí também. teve, então assim, não tem, a equipe toda no final, e eu converso com a equipe ainda, porque todo mundo falou assim, pô, cara, foi uma experiência muito diferente. Bom. Todo mundo acho que tem isso guardado e vai guardar por muito tempo. Acho que ninguém vai esquecer esse trabalho. O resultado dele vai ser massa, mas para mim só a experiência já valeu pra caramba, assim, de ter passado por esse mundo, ter vivenciado coisas que eu vivenciei. Tem né? coisas que assim, não dá nem pra comentar, são coisas tão pessoais assim que se você Sim. comentar, não Mas foi muito, perde a Todo magia. mundo foi muito profundo. E lá em Frei Paulo nós tivemos 2 personagens, né? Neide, Sim. que era a benzedeira, que a mãe dela, Dona Dionélia, foi quem cuidou de mim, na minha infância. E Deide foi uma das personagens. Depois fomos para Neguinho, Neguinho, que é um Neguinho. vaqueiro, É. que ele cuida de gado. Que é uma figuraça. E conhecer o ele Neguinho sabe, foi um recebe presente. benzimentos por ancestralidade, ele que recebe, ele faz benzimentos para as cobras saírem dos terrenos lá, Frei Paulo. Então foi muito bom, foi muita experiência. Ele levou lá para o Santo Cruzeiro, contou a história de Frei Paulo lá do Santo Cruzeiro, numa nascente. Então foi muito rico também para nós. Ele tem uma força muito grande, né? Realmente. E aí depois ainda gravamos aqui em Aracaju, né? Que foi quando nós gravamos com o Babi, quando gravamos com você no Água Jaruanda, né? Com a presença do quadro, que a gente não comentou, mas eu vou comentar, de Dona Sete. Sim, está aqui compondo. Né? Que eu acredito que ela foi a grande diretora desse projeto. Sim, sim. Né? Que foi Todo o conduzindo trabalho é tudo, responsabilidade dela. sem A gente só dúvida. executou. Em vários tá? momentos, quando aconteceu alguma coisa, eu sempre vinha aqui na mente, Dona Sete, o que eu Ah, faço agora? pedimos. Me ajuda, me orienta, né? Várias vezes. E ela gosta muito de falar, né? Assim, tem uma das falas delas assim, que é assim, quando você estiver em aflição, não pergunte por quê, pergunte para quê, né? Não assim, por que eu estou nesse turbilhão, não estou encontrando? Peraí, para que eu estou vivenciando isso, bem né? que- é. Porque aí você sai do turbilhão negativo e vai para o aprendizado que é o positivo. Sim. Né? Assim, então, isso daí é uma lição assim, que eu carrego. Assim, quando a gente, às vezes, quer entrar num fluxo ali, de reclamação, ou nada está dando certo, peraí, não é por quê. Não adianta eu ficar perguntando por quê está acontecendo isso comigo. Para quê? Qual o aprendizado disso, né? É isso mesmo. E vocês ali É com isso um mesmo. amparo, porque é como o Wagner falou, muitas, eu estou até arrepiado, muitas energias vibram para dar certo, mas também legiões abomináveis, né? Porque sabem, né, do impacto positivo, curador, despertando ainda mais consciências, trazendo esse legado, né, como Wagner falou, esse legado que vai ficar aí, esse material, né, o teaser é só uma sementezinha para todo mundo querer logo que saia e o documentário, né? Para dar uma estigada, assim, Uma para estigada, criar a né? curiosidade, né? Eu vou lançar daqui a algumas semanas também um trailer um pouquinho mais elaborado, porque o teaser, ele tem, dentro da linha de marketing, publicidade, o teaser ele tem o objetivo de criar curiosidade. Depois eu vou lançar um trailer ele mais consistente, para as pessoas escutem algumas coisas. E já filme- pedimos o para as pessoas compartilharem. Depois a gente vai colocar
na próxima sequência, né, o teaser no canal do Águas, no canal Fábio Dantas, no Instagram, Facebook. Então compartilhem com o maior número de pessoas para a gente levar isso para as pessoas conseguirem também participar dos festivais que chama, como é que chama? Festivais? Dos festivais. Os festivais é Vai muito pra festival importante de também, cinema, o júri né? popular é muito importante também, as pessoas. Sim, claro. Por isso que a gente não está mostrando o filme ainda, Isso. porque a gente não pode, porque os festivais eles pedem Ineditismo total então ele vai do... primeiro para o festival, depois a gente vai lançar também no canal do Água Bom, de Dona Atlanta. Sete disse que vai rolar tapete vermelho, né? E aí vamos lá no tapete vermelho. O interessante que coincidiu, né? Quer que pegue o quadro? Ah, Tá mostrando já? tá mostrando? Ah, que bom. Ótimo. E então, Dona Sete, para quem não conhece, né? Essa figura aí. Isso, Linda, a maravilhosa. Pombagira, ela foi o primeiro guia espiritual que eu manifestei, né? Na minha trajetória, ela foi o primeiro guia espiritual que Foi eu no manifestei. mesmo dia que eu também manifestei Pai Benedito E foi no mesmo ele dia que recebeu Dona Sete. Isso, então assim, faz parte de uma história muito grande, assim, Eu acho que o primeiro né, de trabalho uma construção. dela, assim, né? Ela participou de algum livro, alguma coisa, não. Não. Foi esse filme. Ela já começou Ela assim. disse que quer lançar também um livro, né? Pombagira, o que é que você tem debaixo dessa saia? Que ela disse que tem muito aprendizado, né? E interessante como casou, né, o documentário, né, essa execução do documentário com o livro Ervas e Benzimentos, que eu vou mostrar aqui mais E uma que vez. foi uma batalha espiritual lançar Né, esse foi uma livro batalha hoje. espiritual. Então, Eu disse assim, assim, a coisa vem muito boa, viu? Para esse pessoal tá aqui me incomodando. Impedir, noites querer e noites, impedir, sem né? dormir, eles ficam do lado da cama, não vai dar certo. Desestimula a Desestimula a equipe também, dá sonolência, o que vocês imaginarem, Mulugu, né, dando para dormir, chá de Mulugu, para a gente dar conta, mas aí está lançado para o universo. Então, assim, muito bom. Muito bom. Eu tive aquele privilégio de ver a boneca, né? A gente viajou durante a gravação, a boneca já estava com a no- gente na gravação. Então a gente, pô, sempre quando eu podia, eu dava uma folhada, uma olhada. É muito importante. Eu quero o meu. Eu quero só fazer os agradecimentos. Sim, Primeiro lembrar por mais favor. uma vez que o curta, né, foi viabilizado pela Lei Aldir Blanc. Sim. E quero agradecer a WG Produções, que nos ajudou, nos cedeu esse espaço para fazer essa live maravilhosa. Quero agradecer a Fulô Botânica também, que trouxe as plantas aqui para poder embelezar o nosso cenário. E a né? WG também foi a produtora que... E foi a produtora do curta-metragem. curta-metragem. Exatamente, importante. E agradecer também Cacique Cairrado, os Cariri Chocós, Sim. Caça Claro. Feito, com Maninha. Maninha, Também todos- Dona Zefa da Guia, Exato. Neide, Neguinho, Babi, Sim. Tiago Avelino e eu. Fábio, tem muita gente. e assim, eu vou deixar aqui registrado que esse livro tem uma questão ainda inédita. Além de todo o conteúdo que a gente já debateu aqui, tem a arte terapia. Por quê? Fábio teve uma sacada muito interessante, né? De lançar aqui mais de 260 figuras que você, ao longo da aprendizagem, você pode ir pintando. Você pega aí, então você vai fazendo também o que? A terapia de ir pintando as figuras. Então as figuras estão em preto e branco, aqui ó, das ervas, e você vai exercitando a arte terapia. Veja que fantástico. Então esse livro. Por isso que Dona Sede falou que isso daqui vai ser tombado como patrimônio, não sei se material e imaterial, mas isso Também daqui é um agradecer a patrimônio. Wagner, foi muito bom trabalhar com você, Wagner. Aprendi muito, já estou até assim. Quando o Tiago está falando no água, eu disse, não, assim não, pare, agora, isso. Ele já tá dirigindo Dani, você lá. está igual a Wagner e aprendi muito com vocês também nesses dias. O- Lembrando que você falou pra mim, antes de acontecer esse filme, você virou pra mim e falou, Dani, eu sonhei que eu tava num filme. Foi. A gente tem que dar um jeito, eu quero participar de um filme. E de repente, Fábio, ele é muito mais Não, do que e tem uma história, um tem entrevistado, um né? outro curta que eu estou envolvido e a gente tem um papel de um padre. Lembra disso? E Eu aí, sei que é triste, aí né? Fábio O tinha pessoal deve tá comentado, assistindo. um padre italiano, Fábio acho que Grazi falou que assistiu hoje. casa a gente bem, aqui. um padre italiano. Já estou fazendo um ensaio italiano para ser o padre italiano desse filme. Aguardem. do Secas Fábio Tristes, Dantas que e já- Secas Agora que Tristes começou seria o as padre. filmagens, as gravações, pronto. Agora já está. Agora ele Já já vou faz voltar parte. pro sertão, Ele né? já faz parte do da nosso equipe, staff, já, pô. já faz parte, com certeza, não tenho dúvida. Olha, no começo eu ficava muito preocupado, porque a minha turma é aquela turma mundana, né, e tudo mais. E aí eu ficava preocupado com a minha turma e Fábio, meu Deus do céu, tomara que minha turma se comporte, para que não crie nenhuma situação com o Fábio.
No final, cara, a gente tava tudo muito, Todo mundo olha, conectado. Muito muito tava- tranquilo. Já tava benzendo todo mundo. Já era amigo, tava Espinhela todo mundo caída. junto. Quando o Fábio já vinha com o raminho, acho que já todo mundo já Ah, fazia, já já fechava os relaxava. olhos. Ou perguntava, "Ih, vai acontecer comigo também? Não, fica aí na fila, que daqui a pouco eu vou." Daqui a pouco chega a sua vez. Então, assim, foi muito harmonioso. Tem muitos sets que é uma confusão, rola umas brigas. Estresse, né? Rola. O nosso não. O nosso foi harmonioso do começo ao fim. Então, para quem entrou agora, né, ou recentemente, não deu para assistir o teaser, eu vou pedir para que a gente rode novamente o teaser Conexão, para quem ainda não teve a oportunidade e quem já assistiu, né, pela primeira vez, antes, aqui Preste logo no atenção início, nos detalhes. preste atenção em mais detalhes e se prepare para se arrepiar pela segunda vez, coração aí batendo mais Aumente o acelerado. som. Aumente o som aí. Por favor, vamos rodar aí o teaser Conexão do documentário. Eu incenso esse filho, para o mal sair, a felicidade entrar. Em nome Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É vidro caído, pé derramado, bucho virado, espinheira caída, arcas abertas. Então, pessoal, esse é o teaser, né? Como se fosse um trailer do documentário Conexão. Então, assim, eu sei que eu tô aqui arrepiado. Então, assim, eu sei que você também já entrou nessa conexão. Se prepare, aguarde mais um pouco, que em breve a gente vai lançar um conteúdo ainda maior para você ter aí acesso ao que foi vivenciado durante esses dias de gravações, né? 2021 chegou para ser um grande divisor de águas diante do lançamento do documentário Conexão, né? Então, assim, eu fico muito feliz e eu quero agradecer a todos vocês, né? Legal. Aqui por esse momento super agradável, né? E pela conexão que nós estabelecemos ainda mais agora em 2021. E eu tenho certeza que é o primeiro de vários e vários documentários, porque pelo que eu conheço Dona Sete, ela não vai largar o pé dessa equipe tão cedo não. Ela vai botar esse povo para trabalhar, para deixar mais legado ainda para o planeta Terra. É o pé do né? o Águas agora com o pé no cinema, né? Com o pé no cinema. A gente já gravou CD do Águas de Aruanda e agora eu tenho DVD, certeza, né? DVD, e agora eu sei que Livros. eu sei que Dona Sete não vai largar agora o pé. Wagner, se prepare com essa conexão, Não, viu? pra mim tá ótimo, assim. Agora que- é de 5G para cima, Não, viu? A legal. conexão agora tá bem... grande. Não, assim, eu acho ótimo que ela continue aí me guiando e me orientando. Eu vou sempre ficar muito feliz. Né? E que venham mais trabalhos, que venham mais temas para a gente pesquisar, investigar e perpetuar, né? Acho que é Perpetuar. importante isso, ficar lá, ficar com legado, pesquisa. No futuro alguém precisar saber do tema. Enfim, eu acho que é importante, é legal isso e todo mundo ganha, né? Gratidão. Dani, muito obrigado por toda a conexão também, né? Dani, que é nossa super parceira, né? Lá do Águas de Aruanda, já estamos super conectados, né? E que Tenho bom que que você está agradecer. nesse projeto também, né? Eu só tenho que agradecer Sim. o Águas de Aruanda, vocês dois, né? Figuras importantíssimas na minha vida e agora
de alguma forma conseguiram trazer Wagner para junto, né? Sim. Não que ele não estivesse, mas agora ele está mais junto. E Dona Sete, maravilhosa, sempre fui apaixonada por ela e estou muito grata de estar participando de alguma forma desse projeto. E vamos embora, produzir mais cinema. Sim, vamos lá. Vamos nessa. Fábio, dê aí o seu merchan, né, aí do livro Ervas e Benzimentos. Que aguardo todos vocês na leitura. Esse livro eu escrevi como se eu estivesse conversando com cada um de vocês, assim como eu faço nos vídeos, no meu canal Fábio Dantas, do Água Jaruanda, nos canais. Então eu sempre peço a vocês, dê sempre um like, compartilha, manda aí o link do canal do Águas, pede para os amigos curtirem e seguirem o nosso canal para a gente espalhar essa energia do bem para o maior número de pessoas. Então, pessoal, agradeço, né, a presença de todos vocês aqui acompanhando desde o início a nossa transmissão ao vivo. Peço que você deixe o seu like aqui, né, como disse Pai Damião, dê o seu prestígio, compartilhe com o máximo de pessoas no grupo de família, porque o assunto é universal, né? Independentemente de rótulo, de religião, o assunto é universal. Então, assim, compartilhe com o máximo de pessoas, deixe aqui seu comentário e continue assistindo aqui todas as publicações do Água Jaruanda, que é uma satisfação ter a companhia de vocês, tenha certeza, falo de coração. Então, agradeço e um grande abraço e até um próximo momento.